Oi, eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho, e esse é o 17º vídeo da playlist Epidemiologia, o que você precisa saber para não passar raiva. No vídeo anterior, falamos sobre o planejamento dos estudos de caso-controle e hoje vamos falar das medidas de frequência e associação. Não, senhora! O vídeo que tu tá te referindo era sobre associação para estudos transversais. Hoje nós vamos falar sobre medidas de associação para estudos caso-controle. Tá, vamos parar. Produção, roda logo essa vinheta. Como eu te falei no vídeo passado, nos estudos de caso-controle, a seleção de um grupo inicia-se pelos casos, que são as pessoas que apresentam o desfecho de interesse, e pela seleção de um grupo controle que, por óbvio, não tem o desfecho. Assim sendo, não dá para saber as taxas de ocorrência do desfecho, já que a composição dos grupos não foi determinada naturalmente, mas por critérios de seleção estabelecidos para o estudo. Por isso, não dá para, por exemplo, calcular a incidência de uma doença e compará-la ao fator de risco de interesse entre expostos e não expostos. Para comparar a frequência de exposição entre casos e controles, a medida que se usa nos estudos de caso-controle é a razão de chances, ou em inglês, odds ratio. Como a probabilidade, a chance é uma medida de ocorrência de desfecho. A chance de adoecer é uma medida do tipo razão, na qual o numerador não está contido no denominador. Já o risco é uma medida do tipo proporção, na qual o numerador está contido no denominador. Então, presta atenção, risco e chance são conceitos diferentes. A chance é pouco usada como medida de frequência, mas a razão de chances é frequentemente aplicada como medida de associação decorrente de estudos de caso-controle. A equação é essa aqui. Chance é o número de desfechos dividido pelo número de não desfechos. A soma dos casos do desfecho e dos não desfechos deve ser o número total de pessoas incluídas no estudo. A razão de chances é definida como as chances de um caso ser exposto, dividida pelas chances... A razão de chances é definida como as chances de um caso ser exposto, dividida pelas chances de um controle ser exposto. A tabela que eu vou te mostrar vai te ajudar a entender a relação entre casos, controles, expostos e não expostos ao fator de risco em estudo. Mas vamos lá! É também uma tabela de contingência 2x2 que cruza fator de risco, exposto e não exposto, com o desfecho, sim ou não. Se a gente olha para a primeira linha, a soma é A mais B, e na segunda linha, a soma é C mais D. Já se a gente olha para as colunas, na da esquerda, a soma é A mais C, e na da direita, B mais C. O total é a soma das 4 células, A mais B mais C mais D. Dessa tabela, a gente tira a equação da razão de chances, que é a razão dos produtos cruzados, pois pode ser obtida pela multiplicação dos valores da tabela que estão na diagonal e da divisão dos produtos cruzados. Então, AD dividido por BC. Sim, vamos aproveitar o exemplo que eu usei no vídeo passado, que foi um estudo de caso-controle que se propôs a avaliar a associação entre distúrbio de voz e estresse no trabalho dos professores. Esse estudo foi realizado por Giannini e colaboradores e publicado em 2012 no Caderno de Saúde Pública. Fizeram parte dessa pesquisa 272 professores, 167 com distúrbios de voz e 105 sem distúrbios de voz. Um dos fatores de risco avaliados foi o número de horas trabalhadas por semana. Eu vou fazer um desdobramento desse estudo em mais de 41 horas trabalhadas por semana e menos do que isso. O estudo estratificou essa amostra de outro jeito, mas para a gente não ficar aqui horas fazendo conta, vamos tratar desse jeito. Se tu quiser ler o artigo na íntegra, pede aqui embaixo nos comentários que eu te mando a referência. A distribuição das variáveis, de acordo com a tabela de contingência que eu adaptei, é essa.
Eu olhei os dados dos autores e vi que 37 professores davam mais do que 41 horas de aula por semana e tinham distúrbio de voz. 19 professores davam mais do que 41 horas de aula por semana, mas não tinham distúrbio de voz. 130 professores davam menos do que 41 horas de aula por semana e tinham distúrbio de voz. E, finalmente, 86 professores davam menos do que 41 horas de aula por semana e não tinham distúrbio de voz. Então, aplicando a equação, a razão de chances é calculada pela razão dos produtos cruzados. A vezes D dividido por B vezes C é igual a 37 vezes 86 dividido por 19 vezes 130, que dá como resultado 1,29. A interpretação da razão de chance é assim: razão de chance maior do que 1, associação positiva, indicando chance aumentada para o desfecho entre os expostos. Razão de chance igual a 1 não tem associação entre exposição e desfecho. Razão de chance menor do que 1 é uma associação negativa, indicando chance menor de desfecho entre os expostos, e isso representa um fator de proteção. Então, no nosso exemplo, cujo resultado foi 1,29, portanto maior do que 1, professores que trabalham mais do que 41 horas por semana em sala de aula têm 1,29 vezes mais chance de terem distúrbios de voz do que os professores que trabalham menos do que essa quantidade de horas nas mesmas condições. Às vezes, a razão de chance é relatada como risco relativo estimado, porque tem semelhanças entre razão de chance e risco relativo. A razão de chance é praticamente igual ao risco relativo quanto a incidência do desfecho é baixa. Mas se o desfecho começa a ficar mais frequente, ou no caso do nosso exemplo, se mais professores começarem a apresentar distúrbios de voz, mesmo trabalhando menos horas, a razão de chance superestima o risco relativo quando ela é maior do que 1 e subestima quando é menor do que 1. Tá, eu explico isso em outro vídeo para esse aqui não ficar muito extenso. Tá bom. Se ficaste até aqui, é porque gostaste do conteúdo, então, se puderes, te inscreve no canal e se quiseres receber notificação de vídeos novos, clica no sininho. Outra coisa que ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. Comenta o que achaste do vídeo aqui embaixo e se puderes nos ajudar com qualquer valor para continuarmos produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix. Aliás, nesse mesmo endereço eletrônico, tu também podes entrar em contato com a gente caso precises de uma mentoria especializada para o teu trabalho de pesquisa, seja ele em nível de graduação ou de pós-graduação. Afinal, eu e o Prof. Gru somos doutores e temos muita experiência nisso. Melhor do que qualquer prova social, que nem sempre é verdadeira, a gente te recomenda que tu dês uma espiadinha no nosso currículo Lattes e vais ver quantos alunos já foram diretamente orientados por nós e aprovados. Lá sim, tudo é documentado e eu te garanto que o bonde é pesado. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse, @ficumvinho. Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e de outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Como as chances de um caso ser exposto, 130 professores davam menos do que 41 horas de aula. Credo! 41 horas de aula? Eita, seu Creyson! Vamos de novo.